Olá, eu sou Amanda Antunes e Cultura do Estupro será o tema desse podcast, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Estácio em Minas Gerais. Vamos trazer entrevistas com representantes da Polícia Civil de Minas Gerais, Guarda Municipal de Belo Horizonte e especialistas na área do combate à violência sexual. Abordar quais são as ações em âmbito municipal e estadual no combate ao crime e tentar entender o motivo de que muitas vezes o crime sexual não provoca espanto ou indignação na sociedade, com discursos em que coloca a vítima como a culpada pelo que aconteceu. Sabemos que uma mulher nunca está segura. A cultura do estupro está enraizada na nossa sociedade. E para a gente entender o que isso significa, vamos começar ouvindo a socióloga Andréia dos Santos, que é professora do Departamento de Ciências Sociais PUC Minas. A cultura do estupro, na verdade, ela fala muito mais de uma cultura do machismo, né? Então, a nossa construção social brasileira, ela permite entender que os homens têm prerrogativas sobre o corpo da mulher. A gente fala de uma dominação predominantemente masculina, que entende que a mulher, ela é posse e responsabilidade desses homens dentro da nossa sociedade. Eles também acham que eles podem dispor desse corpo da maneira que melhor aprover. E se a mulher ela usa uma roupa supostamente sedutora, ele se sente ofendido e isso dá liberdade a ele não apenas de tocar o corpo dessa mulher, como também de fazer gracejos ou de utilizar de palavras chulas para se referir ao padrão de comportamento dessa mulher. Dentro dessa lógica é que a gente chama de cultura do estupro, né? É de você naturalizar que as mulheres são responsáveis por seduzir homens machistas que teriam direito de se valer dessa posse e dominação para estuprar, violentar e agredir mulheres que estejam fora de uma ideia de serem recatadas, de serem mulheres de casa, mulheres que têm um comportamento compatível com essa cultura machista. Enquanto essa é a nossa realidade, tem abuso em casa, tem abuso na rua de casa, no ônibus, no carro de aplicativo, na creche, na escola, na internet, tem abuso no trabalho, no namoro, no casamento, na igreja, na boate, na academia, no estádio, no hospital, no tratamento para engravidar, no parto. Sim, tem abuso sexual no parto. Conforme informações do painel epidemiológico da violência feito pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, de 2010 a 2023, foram notificados 48.268 casos de violência sexual em Minas Gerais, sendo 86,44% das vítimas do sexo feminino. O painel também aponta que 27.590 desses casos ocorrem dentro da residência da vítima ou de conhecidos. E os órgãos de segurança pública acreditam que os números são subnotificados. Além da vergonha e medo, muitas vítimas sequer tomam conhecimento de que sofreu um abuso. E quem reforça essa subnotificação é a Guarda Civil Municipal de BH, Aline Oliveira. Desde 2018, nós promovemos uma campanha educativa para incentivar essas mulheres a levarem o conhecimento das autoridades policiais a violência sofrida, porque é muito importante a gente reduzir essa subnotificação que infelizmente nós sabemos que é muito grande. A própria sociedade julga, as pessoas, infelizmente, e as mulheres se sentem culpadas achando que é o fato de estarem utilizando uma determinada roupa, por estarem em um determinado local ou em um determinado horário, justificaria essa agressão. Então, de fato, o medo, a vergonha da exposição, de se sentir culpada, acaba inibindo essas mulheres de levarem ao conhecimento a violência sofrida. Para encorajar as vítimas a denunciarem, em Belo Horizonte, a Guarda Civil Municipal faz recorrentes ações em estações de ônibus, locais que, mesmo com grande movimentação de pessoas, muitos abusadores agem. Alguns foram pegos se masturbando no coletivo. A primeira ocorrência de importunação sexual registrada pela Guarda, inclusive com o uso do botão do assédio, foi de uma ocorrência dessa semelhança na linha 3051, que é Savassi Flávio Marques Lisboa. Um senhor se masturbava dentro do coletivo, já estava vazio, para uma senhora de 62 anos.
Quando ele foi abordado por uma de nossas guarnições, ele disse que tinha saído atrasado e tinha esquecido de vestir a peça íntima e que esqueceu de fechar também o fecho da calça. E que ela estava equivocada, que na verdade não era isso que ela estava pensando, mas o relato da vítima é que ele estava se masturbando, não somente para ela, mas outros passageiros, mas o foco dele era essa senhora. Nos últimos 4 anos, a Guarda Municipal já atuou em mais de 90 ocorrências de importunação que resultaram na condução dos abusadores à Delegacia de Mulheres. Já o botão de assédio foi acionado mais de 70 vezes, tendo 15 dos acionamentos ocorridos em linhas que circulavam no hipercentro da capital. Todos os acusados de importunação sexual conduzidos à delegacia são do sexo masculino. A maioria tem entre 41 e 49 anos. Meu nome é Gisele Rodrigues Stanislau, tenho 28 anos. Eu não saio sozinha à noite, escureceu, eu morro de medo de sair, não vou em lugar nenhum. Muito medo de fazer muitas coisas, vamos supor. Eu tô sozinha em casa e é 7, 8 horas da noite, eu não tenho coragem de ir no supermercado sozinha e comprar o que eu preciso. Porque as ruas às vezes estão vazias ou escuras, eu tenho medo de ser atacada. Mesmo que seja perto, eu não acho seguro. Eu ando nas ruas com medo, assustada, olhando para um lado, olhando para o outro, porque de repente pode aparecer uma pessoa e te atacar. Melria Tamires Dias Viana, 32 anos. Eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de ficar em um ambiente que eu não conheço sozinha. Me deixa insegura, só pelo fato de eu ser mulher. Você que é mulher, com certeza já sentiu em algum momento todos esses medos que acabamos de ouvir. Ser mulher é superar o medo o tempo todo. E não tem como ser diferente em um país onde a cada 10 minutos uma mulher é estuprada e a cada 7 horas uma mulher é vítima de feminicídio. Os dados fazem parte do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses são os crimes violentos contra a dignidade sexual. Mas não podemos esquecer dos outros crimes expressos no artigo 213 do Código Penal, como o assédio e a importunação sexual, que muitas vezes, enraizadas pela cultura do estupro, são aceitas pela sociedade. A delegada Cristiana Angelina, da Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual de Belo Horizonte, instrui que é importante que a sociedade também se indigne contra crimes que consistem em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não adianta a sociedade se incomodar apenas com os casos brutais de estupro. A violência também está presente na importunação sexual dentro do ônibus, na fila do estádio de futebol. Então, é necessário que a sociedade se conscientize, não só as mulheres falando, mas como os homens ao redor. E esse termo, cultura, né, na cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos desses homens, a maioria é homem, não podem ser interpretados como naturais ou normais. Se é cultural, é porque a gente criou. E se a gente criou, a gente pode mudar. Então é isso que tem que ficar claro na cabeça de todas nós. As pessoas entendem que o estupro é somente um ato sexual não consensual. Essa interpretação é equivocada, né? Porque no artigo 213 do Código Penal, o conceito do estupro é mais amplo. É classificado como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o outro ato libidinoso é qualquer ação que tem como objetivo satisfazer a satisfação sexual. Né? Aqui na delegacia a gente observa, né, que o estupro é um dos crimes menos reportados às autoridades, né? Apenas 10% dos casos são registrados. Então é necessário encorajar e empoderar as vítimas, né, para que elas recorram até as delegacias, autoridades, para que as nossas instituições também melhorem o acolhimento dessas vítimas. A cultura do estupro, que é a banalização do crime de dignidade sexual sem provocar espanto ou indignação na sociedade, muitas vezes vem de forma explícita em discursos em que coloca a vítima como a culpada pelo que aconteceu. Discursos como: poderia ter sido diferente se ela tivesse terminado esse relacionamento abusivo, ou as mulheres têm que saber escolher melhor seus parceiros. Por que saiu com uma roupa curta demais? E ainda, se ela estivesse em casa e não tivesse ido a tal festa, isso não teria acontecido. Ou vários outros discursos de ódio misógino que vêm na contramão dos dados.
Os números mostram que 70% dos estupros registrados, a vítima é criança ou vulnerável. Quase 84% dos estupradores são conhecidos das vítimas, como é o caso dessa mulher que vamos ouvir agora. Hoje ela tem 25 anos, mas a infância foi marcada por recorrentes abusos sexuais praticados dentro de casa pelo próprio pai. Os abusos aconteceram quando eu era ainda pequena. Eu tinha a partir de 3 anos de idade e foi até a minha pré-adolescência. Foi quando eu decidi contar. Porque ele me ameaçava, falava que, como eu e a minha mãe na época éramos dependentes dele, ele falava que nós não iríamos viver se ele não estivesse lá. No começo, eu imagino que você, claro, nem sabia que estava sendo vítima de abuso, né? Eu não tinha noção do que era o que estava acontecendo. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo, né? Que tem alguma coisa errada. Contei para minha mãe. Estava na 7ª série, acredito que uns 12, 13 anos. Né? E assim, a partir do momento que eu falei com ela, nós fomos na delegacia, fizemos boletim de ocorrência. Eles se separaram. Eu não tive mais contato com ele desde aquela época. E agora, esse ano, que ele voltou, ele apareceu novamente, né? Até então não tinha nenhum contato. E foi quando eu pedi a medida protetiva. Você pode dizer pra gente o que você gravou na época? Na época, eu pedi para ele dinheiro para comprar um uniforme escolar. E como minha mãe não trabalhava, ele era a única renda que a gente tinha. Ele falou assim que só me daria o dinheiro se eu deixasse ele fazer comigo aquilo que ele sempre fazia. Ele usou uma frase assim, eu só te dou o dinheiro se você deixar eu fazer aquele negócio com você. Que era me molestar de madrugada. Era quando minha mãe dormia. E às vezes eu ficava sozinha com ele em casa, porque ela fazia faxina de vez em quando, né? Então eu tinha que ficar com alguém. Os parentes maternos moram em outro bairro, então não tinha ninguém para ficar comigo, aí eu ficava com ele. É até difícil imaginar, né, o que você passou na adolescência, né? Depois de descobrir que estava sendo vítima, né, de abuso dentro da própria casa, com a pessoa que a gente espera que cuida da gente. E aí você fez a denúncia na época e na época não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Recentemente, né, foi quando ele voltou a aparecer, que eu pedi a medida protetiva. Ele também recebeu uma notificação falando que ele não poderia ficar lá do lado da minha casa, só que ele não respeitou. Ele continuou lá. Agora, chama bastante atenção é que ele resolve morar do lado da sua casa. Eu vi isso como um afrontamento. Aconteceu quando eu era criança, então, às vezes fica assim, será que é verdade mesmo? Já escutei isso muito por parte de parentes paternos, entendo, né, que seja a família dele, principalmente a minha avó paterna. Então eu vi isso assim, ela não tem prova, ela vai provar o quê? As pessoas questionam. Por que você não falou antes? Ou algumas falam assim, então, se você demorou tanto tempo para falar, porque eu gostava. As marcas nunca vão cessar, sempre vai estar ali, faz parte da minha história, eu entendo isso. Só que a gente tem que seguir, a vida tem que seguir, é difícil sim, só que a gente não pode nunca desistir. E com dados alarmantes de crimes contra a dignidade sexual, tem sido cada vez mais fundamental combater a cultura do estupro. E para isso é importante a mudança de comportamentos e pensamentos que diminuem a mulher. A socióloga Andréia dos Santos explica que é importante estarmos atentos a qualquer atitude cotidiana machista. A construção de uma ideia de que a gente tem, né, uma sociedade machista por homens, produzidas por homens machistas, vem também da manutenção e da construção de que as mulheres também são machistas. Quem educa homem machista é uma mulher que compartilha com esses valores, com essas ideias de que há uma mulher de dentro de casa e uma mulher da rua. Então, o tempo todo, as mães, na maioria das vezes, de forma estrutural, elas educam as suas filhas da seguinte maneira: fulana, fecha as pernas, senta direitinho, senta como uma mocinha. Essa expressão, ela revela muito de um comportamento de uma mulher machista, porque ela está expondo e diferenciando, né, comportamentos de seres humanos. Não é porque a menina senta de uma maneira supostamente inadequada que ela está autorizando o toque no seu corpo, ou uma cultura machista, ou uma cultura de estupro. Então as mães, elas, no processo de educar e de proteger as suas filhas, elas acabam reforçando padrões morais e estruturais dessa cultura do machismo. Acabar com a cultura do estupro pode não ser fácil, é sim um caminho longo e árduo a ser percorrido. Mas combater a ideia de que o corpo da mulher é público deve ser a missão de cada um na sociedade.
Esse podcast foi feito por mim, Amanda Antunes, com a colaboração de Tiago Castro, responsável pela trilha. Um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Estácio em Minas Gerais. Orientação, professora Regina Zandomênico.